Bom dia! Vamos chegando para a nossa aula de ciências. Hoje vamos dar uma olhadinha, né, no núcleo celular, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito sobre o nosso material genético. Vamos lá? Antes vamos relembrar as células. Nós vimos que existem, né, dois tipos de células. As células eucarióticas, que no caso são essas duas, representadas pela célula vegetal e pela célula animal, e a célula procariótica, ok? Representado aqui pela bactéria. Percebam que na célula vegetal e na célula animal, nós encontramos essa estrutura aqui, ó. Aqui e aqui. Essa estrutura é um núcleo, e é no núcleo que está armazenado o nosso material genético. É esse núcleo que nós vamos focar o nosso estudo hoje. E percebam que aqui na bactéria, ó, nós não temos a organela núcleo, tá? O material genético ele fica todo disperso pelo citoplasma. Bom, agora vamos dar uma olhadinha pelo núcleo. O núcleo nós vamos encontrar algumas estruturas. Então, nós vamos encontrar externamente, delimitando ele, né, dando formato nele, a carioteca. Essa carioteca é formada por duas membranas, uma interna e outra externa. Depois nós vamos encontrar o nucleoplasma, que seria equivalente ao citoplasma da célula, porém agora dentro do núcleo, tá? E é onde vai estar, ó, vai se condensar, né, o cromossomo. Nós vamos encontrar também o nucleolo, ó, a cromatina, que é essa parte mais clarinha aqui, ó, esse azul mais clarinho, que é a associação do DNA com proteínas histonas. E depois nós vamos encontrar aqui no centro, ó, o nucleolo. O nucleolo ele já é uma parte mais densa, né, mais durinha, constituído de DNA, de proteínas e de RNA ribossômico, tá? Então essa é a constituição do nosso núcleo celular. Agora, quando a gente fala de DNA, de RNA, nós estamos nos referindo aos ácidos nucleicos, certo? Ácidos nucleicos é um grupo, né, de estruturas complexas que formam o nosso organismo e que está relacionado com a transmissão de características hereditárias. Além de também comandar e controlar todas as atividades da célula. Então, são os ácidos nucleicos que irá fazer a transmissão das características hereditárias, que vai comandar e controlar todas as atividades das células. Esses ácidos nucleicos, eles estão por todos os seres vivos, como eu falei, são substâncias complexas e elas são formadas pela repetição de um grupo de moléculas menores, chamados nucleotídeos. Já vou mostrar como é esse nucleotídeo. E esses nucleotídeos, eles são constituídos por outros elementos. Então, ó, para eu ter um nucleotídeo, eu vou precisar de um grupo fosfato, de uma molécula de açúcar e de uma base nitrogenada. Então, para eu ter um nucleotídeo, eu preciso de um grupo fosfato, de uma molécula de açúcar e de uma base nitrogenada. Dentre essas bases nitrogenadas, eu vou encontrar alguns tipos, como adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Então, vamos ver aqui na imagem agora, ó. Então, aqui, ó, eu tenho, né, um ácido nucleico. Aqui, no caso, é o DNA. Nós temos dois tipos, tá, de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Aqui na imagem é o DNA. Esse DNA, gente, então, ele é formado por nucleotídeos. Então, ó, aqui é o nucleotídeo, porque eu tenho um grupo fosfato, representado pela letra P, um açúcar, representado pelo D, e uma base nitrogenada, representado pelo C, que é a citosina. Aqui eu tenho um outro nucleotídeo, ó, um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Aqui eu tenho outro nucleotídeo.
ok? Uma base, um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Então, vários nucleotídeos junto, nós vamos formando o DNA, que é um ácido nucleico, beleza? Percebam o seguinte, a letra C aqui, ó, representando a citosina, ela sempre vai estar pareada com a letra G e vice-versa. A letra T, ela sempre vai estar de timina, ela sempre vai estar pareada com a letra A, de adenina, tá? E vice-versa. Essas letras, guanina, citosina, timina e citosina, não importam os lados, tá? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Sempre que aparecer o C, vai aparecer o G. Sempre que aparecer o T, vai aparecer o A, tá? Elas se pareiam e elas estão nas mesmas proporções por toda a cadeia do DNA. Aqui nós temos, então, o primeiro tipo, que é o ácido desoxirribonucleico, né? É o nome do DNA, cuja sigla, né, DNA, essa sigla, ela vem da palavra em inglês. Então, percebam aqui, ó, as bases nitrogenadas, guanina, citosina, um açúcar e um grupo fosfato, ó, um nucleotídeo ligado a outro nucleotídeo. E se vocês perceberem aqui bem clarinho, ó, tem um tracinho. Esse tracinho, ele representa uma base uma ponte de hidrogênio, na verdade. Então, ó, a estrutura do DNA, ele tem esse formato de como se fosse uma escada retorcida. Ele é formado por duas fitas, ó, uma fita e outra fita, ou seja, duas fitas. Por isso que nós chamamos esse modelo de dupla hélice do DNA, tá? E essas fitas são formadas por nucleotídeos, não é? Que se ligam a outro nucleotídeo da outra fita de DNA. E aí essa fita, gente, ela vai, ela vai se enrolando, né, se condensando, até chegar num ponto que ela ganha esse formato aqui, ó, que são os nossos cromossomos. Aqui nessa outra imagem nós vemos a mesma coisa, a mesma fita de DNA, porém, ó, aqui mostrando os nucleotídeos, não é? As duas fitas, e aqui, quando ele começa a enrolar, a se condensar, ele se junta às proteínas, ó, as proteínas histonas. Então, quanto mais proteína ele se enrolar, mais enroladinho, mais condensado ele fica, ok? Até chegar nesse formato do cromossomo. Esse modelo do DNA, né, de dupla hélice, ele foi estabelecido por dois cientistas, o James Watson e o Francis Crick, em 1953. E é o modelo que é aceito, né, até hoje. O DNA, gente, ele tem a capacidade de se autoduplicar, ele precisa duplicar essas fitas, né, a quantidade, porque a célula vai se duplicar, lembra do processo de mitose e meiose? Então, antes que as células façam, né, o processo de mitose, ela precisa duplicar essa quantidade de material genético dentro. Então, acontece, ó, como aqui na imagem, o processo de duplicação, de autoduplicação do DNA, tá? Então, vai aparecer uma proteína, vai abrir as fitas do DNA, vai separar, ó, os nucleotídeos, e aí os nucleotídeos que ficam, né, as moléculas de açúcar, de fosfato que ficam dispersas pela célula, elas começam a se unir aonde está precisando aqui, ó, e a formar uma nova fita, ó. Percebam aqui na cor, uma nova fita de DNA, tá? Isso aqui a gente chama de modelo semiconservativa. Conserva um lado da fita do DNA e se forma uma nova, tá? Tudo isso para poder duplicar a célula posteriormente. E aí, aqui, eu tenho também acontecendo a formação do RNA. Percebam que pelas cores, ó, eu tenho a fita de DNA, essa fita ela foi aberta, ó, também separou, e perceba que aqui
nesse momento, ó, uma nova fita começa a ser formada, que seria o RNA transcrito. Esse RNA, gente, ele seria uma cópia, como se fosse uma cópia do DNA, tá? E aí, futuramente, vocês vão entender aonde que esse RNA ele vai entrar depois, tá certo? Por que é importante para a célula criar uma cópia desse DNA e aonde que essa cópia vai entrar? Agora, o estudo dos cromossomos, ele é de grande importância porque é nele, nos cromossomos, que vai estar as unidades que fazem a transmissão das nossas características, que são as características hereditárias, tá? Quando eu pego um pedaço do meu DNA, da fita, da dupla hélice, um pedacinho, eu tenho um gene, tá? Então, um pedacinho dessa fita de DNA formou-se um gene. E cada gene, dentro da fita, ele ocupa um lugar, um espaço. Esse lugar nós chamamos de loco gênico. Então, se eu tenho uma fita de DNA, se eu pegar uma partezinha, um pedacinho, eu tenho um gene. E cada gene, como ele está num local, num lugar, ele vai ocupar um loco gênico, ok? Quando a gente fala de gene, eu não posso esquecer que existem os genes dominantes, que são representados por letras maiúsculas, tá? Esse gene dominante, gente, é quando a gente fala de uma característica que aparece em grande quantidade na população. Então, por exemplo, se eu pegar um grupo de pessoas de cor de cabelo, cor escura e cor clara, eu posso analisar que a maior parte das pessoas terá cabelos escuros. Então, a cor escura para cabelo, ela é dominante referente à cor clara. Lembrando que cor clara natural, tá? E aí, representado pela letra A, ela pode aparecer dupla, representando, né, o par de cromossomo, ou ela pode aparecer uma letrinha só, já é o que vai manifestar a característica dominante. Depois nós temos o gene recessivo. O gene recessivo, ele vai aparecer, a gente indica ele por letrinhas minúsculas, tá? E esse gene recessivo é aquele gene que vai manifestar uma característica que aparece em quantidade muito pequena na população. Então, olhos claros. A cor para olhos escuro é predominante sobre a cor clara. Então, sendo assim, a coloração clara para os olhos, ela é manifestada pelo gene recessivo, ok? Nós já vimos também que o ser humano, ele possui 46 cromossomos, né? Ou 23 pares. Então, se eu pegar 23 e 23, 46. Relembrando, né? Nós já havíamos comentado sobre isso. E que as células do nosso corpo, referente à quantidade de cromossomos, elas são divididas em somáticas e células sexuais ou reprodutivas, onde as células somáticas são aquelas células do total do nosso corpo. Tirando as células sexuais, espermatozoides e óvulos, o resto são células somáticas. E todas as células somáticas vão possuir 46 pares de cromossomo. E elas, na hora da reprodução celular, né, da divisão celular, melhor dizendo, elas vão se dividir através da mitose, conservando os 46 pares de cromossomos. E nas células sexuais, que são os óvulos e os espermatozoides, nós só temos 23 cromossomos, tá? E a forma com que essa célula sexual se divide é através da meiose. Lembra? Uma célula se divide em duas, conservando aí os 46 cromossomos em cada, e aí cada uma dessa primeira divisão sofre outra divisão, formando mais 4, e aí dessas 4 vai reduzir a quantidade pela metade. Então, de 46 passa a ter 23 cromossomos. Aqui na imagem eu coloquei para vocês terem uma noção do cariótipo. Cariótipo é quando a gente estuda os pares de cromossomos dentro de uma espécie. Aqui no caso, dá para a gente ver claramente, ó, quando esses cromossomos estão aos pares
e cada um tem, por tamanho, né, eles foram separados, ó, o número do par, né? Então, par 1, primeiro par, segundo par, terceiro par. E aí, nota-se, então, que nós temos 23 pares. E aí, percebam que o último parzinho, ó, ele é representado por letra X e Y. Então, nós sabemos que X e Y é referente a uma pessoa do sexo masculino. E X é referente ao sexo feminino, tá? Então, nossa espécie, ela é composta por 46 cromossomos, ou 23 pares. E aí, para finalizar, o segundo ácido nucleico que nós temos é o ácido ribonucleico, tá? Ou RNA. Então, aqui nós temos, ó, uma imagem, as duas imagens é uma representação em 3D do RNA. E aqui eu tenho, ó, ele sendo formado como se aqui fosse o DNA e aqui, ó, sendo formado uma cópia desse DNA que a gente chama de RNA, tá? O RNA, ó, como aqui na imagem, ele é uma fita simples, certo? Não tem duas fitas igual no DNA. O açúcar aqui trabalhado é um açúcar chamado ribose, né? Aqui, que o RNA apresenta. E aí chama a atenção de vocês para uma base nitrogenada chamada uracila. A uracila ela só aparece no RNA. Lá no DNA nós tínhamos a timina, tá? No RNA a timina sai e dá lugar para a uracila, ok? E a uracila então ela vai se parear com a adenina. Então sempre que tiver adenina vai ter uracila. Vai se parear não, gente, desculpa, não tem, é uma fita só. Nós vamos encontrar aqui adenina, uracila, citosina e guanina, tá certo? É uma fita simples apenas, desculpa. E qual que é a função, então, do RNA? É transportar informações do DNA e ele vai ser muito importante para a síntese de proteínas. Essa produção de proteínas, gente, vocês vão aprender mais detalhado lá no colegial, ok? Então, para nós aqui, precisamos saber, então, que o RNA, ele é uma fita simples, tá? Em que a base nitrogenada, eu vou encontrar adenina, uracila, citosina e guanina, e a função do RNA é transportar as informações do DNA e também atuar na produção de várias proteínas. Ok? Terminamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.